Boa tarde, noite. Gratidão a vocês pela, desculpa, pela companhia, por esse momento muito legal que é essa experiência de compartilhar um pouco daquilo que nós vamos assimilando nas nossas experiências com o espiritismo, com a espiritualidade, na relação, na convivência com a família, na convivência social. E hoje nós estamos aqui para falar sobre amor. Nesse dia que, dentro do aspecto da forma, né, da conduta do homem no mundo e das escolhas, e o nosso sistema também econômico que cria essas datas muito mais vinculada às questões materiais, que vincula ao presente, às confraternizações, às comemorações, nós lembramos que a maternidade ela é mágica, porque ela é o único veículo capaz de trazer os espíritos do mundo espiritual para viver a experiência na Terra. É o único veículo, não tem outro. Viver essa experiência física na Terra só tem como vir, pelo menos para o planeta Terra, através da maternidade. Então, Dia das Mães, para mim, é um dia que dispensa qualquer presente material, porque ser mãe já é um presente. Por todas as oportunidades, por todas as experiências que nos oportuniza. Isso independente de você ter gerado no ventre ou não, mas a experiência do convívio mesmo. Assim, nós escolhemos falar de amor, onde nós podemos trazer uma experiência mais íntima. Convidamos, então, a todos a uma reflexão sobre o que nós entendemos sobre o amor, para deixar um pouquinho assim no canto e pensar nessa palavra como algo que talvez estejamos ainda um pouco distantes, ou muito distantes, de viver. Porém, nós temos condições de encontrarmos um dia, dependendo da estrutura psicológica que nós vamos desenvolver nessa experiência. Porque ela independe da relação. Ela está vinculada àquilo que nós realmente sentimos, independente do convívio. Então, o espírito Joana de Ângeles, em uma das suas mensagens, quando ela fala sobre a família, ela diz que muitas vezes são colocados que o amor de mãe é o único sentimento, aliás, é o único amor na Terra que o homem assemelha ao amor de Deus. E ela diz, quero fazer uma correção. Com raríssimas, mas com muita raridade mesmo, isso é capaz de acontecer na Terra. E aí? A gente silencia, né? Como assim, Joana? Se nós crescemos acreditando nisso, que o amor de mãe se assemelha ao amor de Deus, não é? Como assim? Ela diz com raríssimas exceções. Isso é muito raro acontecer na Terra. Porque ela fala que nós estamos muito distantes dessa estrutura de pensamento. Porque o amor de Deus é o amor da entrega. É o amor da doação. É o amor que reflete tudo que é incondicional. Para nós, espíritos que estamos na Terra, tem um filósofo chamado Herculano Pires, que ele é filósofo, pedagogo, espírita, e ele escrevia sobre o amor, dizendo que nós vivemos neste planeta, Terra, como que navegando pelo oceano, que é o oceano da existência. E quando nós chegamos aqui, nós tomamos posse de um barquinho, que é o nosso corpo, né? O templo sagrado do Espírito. E aí, com esse corpo, nós temos a oportunidade de navegar em várias partes deste oceano. E aí nós podemos experimentar em diversas partes essa manifestação do amor de Deus sobre nós. E cada vez que nós sentimos o amor de Deus sobre nós, nós sabemos que é um amor que nos torna cada vez mais livres, cada vez mais despertos, cada vez mais entregues à nossa experiência. E isso, quando nós voltamos lá para a Joana de Ângeles e pensamos naquilo que ela fala sobre o amor de mãe ainda é algo muito
peculiar porque ele é algo vinculado à estrutura psicológica, íntima, cultural, social de cada pessoa, de cada mulher que gera um filho. E está muito vinculada, diz o Espírito Joana de Ângeles, gente. Isso não sou eu, mas é lá no livro que ela fala sobre a família. Que o amor de mãe está muito mais vinculado ao sentimento de posse, de egoísmo, né, de controle. Quando nós nos sentimos mãe, nós achamos que temos posse, temos o controle daquele ser. Nós não conseguimos ir além da forma. O que é a forma? A forma é, eu sou a mãe do Vitor. E aí eu tenho a responsabilidade de educá-lo, de trazer a ele uma... Então eu preciso dar algumas orientações, dar limites, ensinar a ele determinados comportamentos. Essa é a forma. E o que mais vem? O que é que eu preciso? Captar a essência de ser mãe, que é viver a experiência transcendente, que é olhar para o meu filho como um espírito imortal que veio para esse mundo fazendo uso do veículo de voltar para a terra, que é a maternidade, e eu estou ali junto dele, fui esse veículo para ele. Então, é a experiência que eu vou viver, aquilo que eu vou aprender com ele, aquilo que ele vai aprender comigo, e entender que ele traz várias dificuldades, várias oportunidades de aprender, e que eu também. Por isso, ser mãe já é um presente. Mas quando eu acredito que a forma é a única coisa que eu tenho, eu me prendo nos limites. E aí eu passo a vida toda com sentimento de posse, de controle, de idealismos do que é ser mãe, e perco a oportunidade de viver a experiência com alguém com tamanha proximidade e não consigo viver bem essa experiência com ele. Então, isso que a Joana de Ângeles nos traz. Então, quando nós voltamos para entender, enfim, o que é o amor, nós vamos perceber que quando nós começamos a entender, sentir, como diz a Joana de Ângeles nesse livro aqui, Autodescobrimento, que o amor, nós vamos buscando evoluir de acordo com a nossa condição e com o despertar de cada um, nós vamos entender que ele é um sentimento único, que vai nos possibilitar uma relação inteira com todas as pessoas que nos envolvem. Não é mais só o filho, só o pai, só a mãe, só o amigo, mas são todos os seres. Lembra quando Jesus foi convidado a sair de um lugar onde ele estava para encontrar a sua mãe e seus irmãos que estavam chamando? E ele diz: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ou seja, minha família, meus irmãos, minha mãe, são todos aqueles que fazem a vontade de meu pai, a vontade de Deus. E aí nós pensamos, mas qual é a vontade de Deus? Eu sei qual é a vontade de Deus, para que eu saiba quem são as pessoas que fazem a vontade de Deus. Jesus sabia. E nós sabemos. Paulo de Tarso escreve sobre essa vontade de Deus, que nos dá uma dica como nós podemos entender. Ele diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibas qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Então, o que isso significa? Quem aqui está conformado e aceita esse mundo plenamente e acha que é uma maravilha estar aqui, está completamente feliz com ele? Não é? Acredito que eu nunca conheci ninguém. Mas, se nós não estamos conformados com esse mundo, está certo, está correto. Eu preciso, então, renovar a minha mente e me transformar a cada dia por essa renovação. E aí eu vou compreendendo e entendendo a vontade de Deus. Quando nós trazemos essa possibilidade de refletirmos sobre o amor, é justamente para entender o movimento que o amor dá para a mente. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem Lei de Amor, o Espírito Lázaro explica que o amor ele é o mais sublime dos sentimentos. Mas como é que ele explica isso? Ele começa lembrando que o ser humano ele começa de instinto. Primeiro nós somos instintos. Mais adiante, depois de muitas experiências, nós temos sensações. Depois das sensações, nós temos emoções. Depois das emoções, nós temos sentimentos. E o amor é o mais sublime de todos os sentimentos. É o ápice da evolução na Terra.
Então, como é que nós estamos? Nós já sabemos lidar com nossos instintos, já sabemos lidar com as nossas emoções, identificamos o que são as nossas sensações, porque eu preciso primeiro entender sobre isso, porque é um caminho. Se eu ainda não sei lidar com minhas emoções, eu não posso ainda já dizer que eu tenho sentimentos, muito menos que esse sentimento, de fato, é o amor. Não o amor na essência daquilo que nós conhecemos. Então, o amor, ele é um movimento da alma. É um movimento que nos leva a entender as conquistas nobres, como traz a Joana de Ângeles neste livro Autodescobrimento, quando ela fala do amor. Ela diz que os sentimentos, elas são conquistas nobres no processo de evolução do ser. E que ela se desenvolve a partir dos instintos. Porque os instintos, eles nos aprisionam nos limites das necessidades materiais, incluindo as necessidades do corpo para a sobrevivência, como as necessidades dos prazeres do mundo. E, principalmente, ela coloca aqui, quando há as manifestações expressas nas relações sexuais. O homem confunde esse sentimento, o sentimento do amor, nessas relações de prazeres e desejos, todas vinculadas ao instinto. Que só a possibilidade do ser começar a compreender e entender as suas manifestações psicológicas, pouco a pouco, ele vai aprendendo a ressignificar os seus instintos, entender as suas emoções. E, a partir disso, com as conquistas intelectuais, culturais, artísticas, ele vai, então, adquirindo sentimentos de valores morais. Então, eu ainda não cheguei no amor. As conquistas intelectuais, as conquistas vinculadas ao conhecimento espiritual, cultural, ele me leva a sentimentos nobres e morais, que são esses caminhos do nosso progresso, mas que é o amor, o único sentimento capaz de nos libertar, de romper as grades ou as prisões do instinto. Vejam como isso é bacana. Talvez muitos de nós tenhamos dificuldade de entender isto. Quando é que nós temos dificuldade de entender? Quando nós não estamos atentos para perceber que são os nossos instintos. Como é que nós vivemos, como diz o Herculano Pires, como é que nós nos movimentamos diante dessa relação? Ela lembra que a mente, quando nós começamos a canalizar a mente nesta direção de buscar muito mais a experiência de sentimento do que de instintos, nós vamos começar, então, a nos libertarmos desses efeitos rigorosos dos instintos. Por que nós temos ainda essa prisão psicológica, mental no instinto? Porque ela diz que é muito larga a nossa experiência no instinto. Muito larga. Nós passamos muito tempo nessa fase dos instintos. E hoje nós estamos aqui na condição de aprendermos a lidar com a nossa mente, com as nossas emoções, com as nossas sensações. E começar, como ela lembra, fazermos exercícios para criar uma nova energia na nossa condição mental, que é a energia do sentimento. Porque tudo são energias. Nós não conseguimos trazer algo diferente para nós que possa se transformar em sentimento que não sejam as energias, assim como são das emoções. Então, quando nós começamos a viver essa experiência de romper de sentimentos que pode romper o presídio dos instintos, o que pode acontecer? Nós vamos, então, vivendo essas experiências atávicas enquanto eu estou presa nos instintos, e essas experiências atávicas, elas estão muito vinculadas aos genitores, aos familiares e ao grupo social. O que isso significa, Elaine? Que é lá, no seio da família, é lá na relação com os meus amigos e nas condições sociais em que eu estou, em que eu sou capaz de perceber como eu sou mais instinto. Quem aqui age mais do que reage? Difícil, né? Difícil essa pergunta. Se nós formos parar para pensar,
O tempo todo nós estamos reagindo. Ainda com raríssima. Quando acontece alguma coisa que eu percebo que eu não reagi, que eu respirei, vou identificar uma possibilidade de agir, nossa, nesse dia eu faço uma festa, solto foguetes, né? Só não vou para balada porque eu não gosto. Mas eu quero fazer uma festa para comemorar. Porque ainda é raro. Mas pior do que ser raro é ainda não perceber que nós estamos só reagindo ao comportamento do outro em relação a nós. Então vejam que o sentimento, ele é algo que nos convida a começarmos a trabalhar. E a Joana de Ângeles, ela lembra que essa prisão dos instintos, ela desperta em nós muitas paixões subalternas. E que são essas paixões subalternas? É o ciúme, o azedume, a inveja, a ira, a insegurança. E todas elas acabam fomentando o medo. Aí a gente vive com medo. Por isso que nós reagimos. É o medo que nos faz reagir às situações. Você fala alguma coisa, eu não gosto e eu já reajo, já revido, já justifico. As justificativas estão muito presentes na nossa vida, não é? Tudo nós justificamos. Temos medo de assumir que falhamos. Temos medo de assumir para o outro dizer você está certo, eu que estou errado. Tudo isso segundo Joana de Ângeles, movido por essa paixão subalterna. Então, essa condição, nós podemos, então, aproveitar cada instante da nossa vida com uma condição da relação na família, da relação materna, paterna, de sermos filhos, de sermos mães, de sermos pais, para começarmos a embelezar a nossa existência de uma experiência psíquica melhor. De uma experiência psíquica que seja capaz de enriquecer a nossa condição emocional. Nem que seja com um. Mesmo que eu tenha 10 filhos e eu consiga com um, já é uma grande coisa. Para nós que estamos nessa prisão do instinto, nessas prisões psíquicas da alma, sem entender direito o que estamos fazendo aqui, quantos de nós já paramos para pensar o que realmente nós estamos fazendo aqui? Enfim, a confusão com o amor, a confusão que nós fazemos com todas essas relações instintivas, com essas paixões subalternas, a nossa maior dificuldade é que nós vamos confundindo tudo isso com amor. Quem aqui nunca disse que quem não ama não tem ciúme? Quem ama tem ciúme. Que ciúme é demonstração de amor, né? Justificativa para uma paixão subalterna. Ciúme não é nem sentimento, é uma paixão subalterna. É uma confusão psíquica mental que a gente faz com a ideia de posse, de controle. Entende? Vejam quantas confusões a gente faz. Então é importante nós começarmos a trazer o amor para uma outra relação que não seja essa que gera tormento. O amor é incapaz de gerar tormento. Se o sentimento que eu tenho pelo meu filho me gera tormento, eu não amo meu filho. Se o que eu sinto pela minha mãe me gera tormento, eu não amo a minha mãe. Mas como que eu vou admitir isso? Como que eu vou admitir isso? Sem ter medo do julgamento social. E dizer, não, eu ainda não amo a minha mãe. Eu estou experimentando na convivência. Quem sabe encontrar em algum lugar um motivo para amá-la. Porque eu não amo, porque a minha convivência com ela é só de tormentos. Mas só quando eu admito é que eu respiro e olho nos olhinhos dela e digo, mas há uma possibilidade. Pode não ser aqui, mas algum dia eu sei, porque quando eu olho nos olhos dela, eu sei que é de alma para alma. Que ali tem uma alma, assim como aqui também tem. Entende? Então, essa relação, tudo que gera tormento, não faz parte da natureza do amor. Então, vamos acordar para essa realidade. Vamos prestar atenção e usar esses recursos do próprio tormento para identificar a natureza daquilo que eu sinto. Quem sabe?
é na natureza daquilo que eu sinto que eu vou encontrar a possibilidade de eu aprender a amar. Porque foi para isso que nós viemos aqui. Para viver este movimento. Assim, o que a Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, que escreve esse livro através da mediunidade de Chico Xavier, ela diz que nós precisamos começar a gerar pensamentos de autoconfiança. Mas não é esse pensamento de autoconfiança que eu vou gerar hoje aqui no Centro Espírita e depois eu vou mergulhar na rotina do cotidiano e vou esquecer. É gerar pensamento de autoconfiança e gravá-los de uma forma em que eu possa repetir tantas vezes que um dia eu possa gravá-los. Porque tudo inicia na mente. Essa tecnologia que me faz falar aqui com vocês e ser transmitida para vários lugares do mundo. Qualquer pessoa, se uma pessoa estiver lá no Canadá, no Japão, e quiser acessar o link, ele nos ouve aqui, ao vivo. Aonde começou essa tecnologia? Aonde? Na mente. Minha amiga Alina. Na mente. Alguém pensou isso. Começou na mente. E aí ele projetou para o mundo. Tudo que nós trazemos para a nossa mente, que nós criamos, que nós geramos, como diz aqui a Joana de Ângeles, transforma-se em realidade. Assim, gerar pensamentos, nós começamos também a fazer programas de engrandecimento moral e fixá-los. O que é gerar programas de engrandecimento moral? Aí eu pergunto para vocês, o que é realmente importante para vocês? O que é realmente importante para vocês? E se for para alguém aqui for a paz? Se para alguém aqui o mais importante para você é a paz, tudo que você fizer, você vai vincular ao que é importante para você, a paz. Então, o que não me traz paz, me traz tormento, já que nós precisamos dessa dualidade para identificar. Então, aquilo que não me traz paz, me traz tormento. Então, eu não me identifico. Não é isso que eu preciso. Não é isso que vai me servir. Mas se é algo que eu preciso viver, eu vou encontrar meios de transformar esse tormento em um motivo de engrandecimento. E aí, o que eu vou trabalhar? Eu vou mudar, eu vou corrigir os meus hábitos viciosos por hábitos bons. Por hábitos que me levem a sentimentos verdadeiros. Eu vou sair das emoções subalternas que me geram tormentos para emoções gratificantes. A companhia de amigos. Fazer coisas que possam trazer para mim um conforto espiritual, um conforto moral. São exercícios, como traz a Joana de Ângeles. Ela lembra que o amor é o grande bem a conquistar. Nós estamos dispostos a conquistar esse bem? Ou nós estamos ainda vinculados ao bem que está atrelado às condições materiais e ao instinto? O que é o bem para você? Aqui, a mentora espiritual diz que o amor é o grande bem a se conquistar. E que nós devemos aplicar todos os nossos mais valiosos recursos, porque nós temos. Eles podem ainda não estar visíveis para alguém, por conta das prioridades que você está dando para as suas emoções, para os seus sentimentos. Dependendo da prioridade, você pode não estar percebendo, mas existem todos os valiosos recursos. Quando nós encarnamos aqui, nós recebemos os recursos. É como se um pai que tem recursos para que um filho possa estudar lá nos Estados Unidos, e ele sabe que esse estudo vai ser bom para esse filho, que vai ajudá-lo, e se ele tiver os recursos materiais
ele não vai dar para esse filho, para que ele viaje, faça esse curso e faça, usufrua dessa experiência lá no outro país e volte mais capacitado para a sua profissão? Dá ou não dá? Dá, claro que dá. Um pai na terra. Lembra que Jesus dizia? Se o pai terreno ao filho que pede pão, ele não dá uma pedra, então ele dá. Imagina Deus. Então nós viemos para cá, para a terra. Qual foi o jeito? Nós viemos assim, de mão abanando, vai lá, reencarna lá. Mas o que eu vou fazer? Ah, faz o que tu quiser. Mas como? De qualquer jeito. Te vira. Então, na lei de Deus não tem um te vira, só para nós, né? Ou seja, nós viemos para cá e recebemos todos os recursos para vivermos esse intercâmbio de energias divinas. Mas sabe quando é que nós começamos a perceber que realmente vivemos essa experiência com energias divinas? Quando nós nos damos conta de que nós precisamos rever os nossos instintos, como nós estamos vivendo nossos instintos e passar, então, a cuidar das nossas emoções, traz a Joana de Ângeles. Buscar recursos para educarmos as nossas emoções, diz a mentora. Só assim, educando as emoções, cuidando das minhas emoções, ou cultivando as emoções, como é um aspecto que eu gosto muito, né? Aprendi com Marlon Reikendal, psicólogo, que é nesse movimento que eu vou aprender a cultivar sentimentos. Viver a experiência dos sentimentos. Para que um dia eu alcance o mais sublime de todos os sentimentos, que é o amor. Assim, a mentora nos lembra que o amor, ele é a plenitude, a possibilidade de nós vivermos uma vida plena. E o sentimento do amor, ele cresce o tempo inteiro. Ele nunca, a partir do momento que você começa a se identificar com esses sentimentos, ele só cresce. E quando ele cresce, é nesse momento que o espírito, eu como espírito imortal, vou me identificar com a vida. Ah, a gente não se identifica com a vida? Não, não. Sabe com quem nós nos identificamos? Com a sobrevivência. A gente não consegue sair dela. Nós só pensamos em sobreviver. A gente dorme, acorda, dorme de novo, só pensando em sobreviver. Só pensando nas questões materiais que nos... Como se fosse um monstro, né, que caiu sobre nós e nós ficamos ali, presos, atrelados a essa condição. Mas é o sentimento de Joana de Ângeles que vai nos desvincular das prisões, do presídio do instinto e transformar todos esses movimentos da alma numa condição de vida. E aí sim, nós vamos poder fruir a paz. No entanto, para que isso aconteça, nós precisamos viver a experiência do sentimento. E isso, como diz Cora Coralina numa poesia, não é coisa de outro mundo. É algo que nós podemos viver e acolher aqui. Para isso, eu quero compartilhar com vocês, que inclusive estava lá no post de divulgação, uma poesia do Pedro Henrique. Eu posso ler, né, Pedro Henrique? E ele, a partir do momento em que ele pensou numa mensagem, num trecho para colocar na divulgação do amor, como ninguém tinha informado nenhuma, ele usou sua inspiração e trouxe uma poesia. Henrique, muito obrigada. Eu amei. E nós podemos trazer essa poesia do Henrique para esse que é um movimento da alma. É um movimento da alma. Não é a poesia, ela é algo que nos consola, que nos desperta, que nos traz sensações incríveis. Por que vocês acham que o Chico Xavier, um dos maiores representantes do bem, da espiritualidade na Terra, o primeiro livro que ele escreveu foi um livro de poesia? O que vocês acham? Vocês já pararam para pensar nisso? Já tinham pensado nisso? Alguém já tinha pensado nisso? Tá vendo como a gente não pensa no amor? Não, mas a gente pensa em tudo quanto é livro do Chico Xavier. Não, já li isso, já li aquilo, já li... Todo mundo conhece todas as obras do Chico Xavier. E sabe qual foi o primeiro livro que Chico Xavier escreveu?
um livro de poesia. Vocês sabiam que hoje a ciência já descobriu que poesia é o melhor recurso para não se adquirir Alzheimer? Ler poesia é um excelente recurso para você não adquirir Alzheimer. Imagina se você começa a ler poesia, e poesias espíritas ainda por cima, que não só te conecta com a maturidade do teu cérebro, mas com os amigos espirituais. Entende? A importância do amor. Pense na importância do Chico Xavier para nós terráqueos, principalmente para nós brasileiros e espíritas. E pensem por que será que o primeiro livro dele foi um livro de poesia. E comecem a rever as suas posturas mentais em relação do que é realmente importante para você hoje. Na poesia de Pedro Henrique, nós vamos encontrar o seguinte. Do orgulho e da vaidade, ou ninguém consegue ainda admitir isto. Mas também aquelas ondas que você você é levado à indulgência, à caridade. E aí, lembram que a Joana de Anjos fala? Dos potenciais que existem em nós? Então, existem sim as paixões subalternas conduzindo a nossa vida nesse mar revolto do orgulho e da vaidade. Mas também existe os recursos internos poderosos, magníficos, que foi esses que Deus nos deu para essa passagem aqui na Terra, que nos levam a viver a experiência da indulgência e da caridade. Navegando por esse mar, às vezes perdido, às vezes guiado por mapas. Amar é velejar em águas desconhecidas e profundas, onde o amor é o farol. Uma luz que atravessa o nevoeiro das nossas penumbras, a nos guiar em segurança no regresso ao lar. Amar para ser lar, lar para se tornar mar. Fantástico. Eu acho que o Henrique merece aplausos. É uma poesia de uma profundidade magnífica para refletirmos verdadeiramente no nosso coração as nossas oportunidades, as nossas possibilidades, dar um significado para a nossa encarnação. Fazer esse movimento diferente, viver esse movimento do mar, viver esse movimento de todos os instantes nós estamos nos movimentando e experimentando. Então o amor, amar é velejar em águas desconhecidas e profundas. E é verdade, porque é um sentimento que nós não conhecemos. Mas das paixões subalternas, isso nós sabemos muito bem, não é? Conhecemos muito bem. Essa parte nós já conhecemos. Então, que tal se nós conhecêssemos experiências novas?
Que tal se nós começássemos a navegar buscar esse farol do amor, em vez de vivermos navegando nesse mar da existência pelos nevoeiros das paixões subalternas, dos desajustes emocionais? Que tal buscar os recursos que existem hoje no planeta Terra? Deus não para nunca de enviar recursos para nós. Nós estamos virando as costas para isso, nós estamos buscando verdadeiramente o significado. Porque é esse amor, como traz a poesia do Henrique, é esse amor que vai nos guiar com segurança no regresso ao lar. Não existe outra possibilidade na Terra. São duas datas que nós temos certeza. O dia que nós chegamos aqui e que nós vamos partir. Nós sabemos a data que nós nascemos, não saberemos a data que vamos retornar ao lar, que vamos desencarnar. Mas nós temos certeza que isso existe. Então, por que ficamos tão presos a uma realidade da impermanência e da transitoriedade que nós definitivamente não damos conta? Já vimos que não damos conta de sobreviver, senão nós estaríamos muito felizes em só lutar pela sobrevivência. Então, significa que aprender a viver é aprender a amar. E aprender a amar é aprender a navegar. E como dizia Fernando Pessoa, viver não é preciso, navegar é preciso. Por isso não quero gozar a minha vida, e nem em gozá-la penso, apenas quero torná-la grande, nem que para isso eu faça do meu corpo a lenha desse fogo. Muito obrigada.